Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo continue abençoando vocês ricamente. Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre, mais uma vez, né, dentro dessa série de tipologia bíblica, querendo mostrar a vocês que variados assuntos, como o que significa pedra na Bíblia, o fogo, o árvore, né, etc. Ou seja, no contexto bíblico, vai ter o significado variados. Em cada texto vai simbolizar diferente. Né? E às vezes você lê, por exemplo, sobre fogo num determinado texto, e no outro texto, fogo não é literalmente fogo, fogo já é outra coisa. Então você precisa entender isso para fazer uma boa interpretação da Bíblia. Hoje, nessa nova tipologia bíblica, né, a gente está nessa série de estudos aqui no canal, a gente vai falar sobre mundo. O que significa mundo? Né? Então, o mundo é a Terra, este planeta em que vivemos. Figuradamente, mundo tem vários sentidos no contexto da revelação bíblica. Certo? Então, eu sou o pastor Vanilson Vieira, aqui na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Então, vamos ver primeiro que mundo vai significar a humanidade. E aonde é, na Bíblia, né, que mundo vai significar a humanidade. Né? Lá em João 3,16, muito conhecido esse versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Lá em João 15,18, se o mundo vos aborrece, ou seja, se o mundo vos persegue, mundo aqui também é humanidade, né? Atos 17:31, vai dizer que Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo aqui, há de julgar a humanidade por meio do varão que destinou. Lá em 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ou seja, reconciliando consigo a humanidade. João 4,42, sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade. Em João 3,16, o mundo dos homens, né? Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, o mundo dos homens, que são mentalmente perturbados, são loucos, estão condenados ao inferno, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E no dom da graça, ou seja, do ágape de Deus, seu grande amor, né, que é esse ágape, surge a salvação eterna para alguns, para os eleitos e predestinados, que pelo mover do Espírito Santo entenderam o sacrifício da cruz. Então o versículo continua a falar, João 3,16. Para que todo aquele que nele crê, aquele a quem Deus escolheu para que o Espírito Santo o convertesse. O vento sopra aonde quer. Ou seja, o Espírito Santo atua aonde quer, convencendo quem ele quer. Não é? O nosso papel é pregar, é falar de Cristo, mas o convencimento é do Espírito Santo. Ele convence os eleitos e os predestinados. Como nós não sabemos quem é, temos que pregar a todos. Então, vimos aí
Mundo como símbolo, como tipologias da humanidade. O segundo ponto que a gente quer falar de mundo, que mundo também é as vantagens materiais que despertam a cobiça. Então, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, ele mostrou os reinos do mundo e a glória deles, e ofereceu tudo a Jesus, se este o adorasse. Mateus 4, 8 e 9 vai dizer: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Muita gente iludida, né, com a glória do mundo. Atende, obedece ao inimigo Satanás e adora, se prostra, por causa de bens materiais. Mateus 16, 26 está escrito: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Ou seja, mundo aqui, não é as vantagens materiais que despertam a cobiça, não é? Que despertam a cobiça. Então, que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? Mateus 6, 19 e 20 está escrito: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, ou seja, não arruína aos poucos o que você construiu, que você agaranhou, nem roubam. Não, ou seja, acumulam bens materiais para si mesmo, esse acúmulo de bens materiais para si mesmo, além do necessário, e se deixa, né, dominar por esses bens. Você pode acumular bens, lógico, mas além do necessário, sem compartilhar, sem dividir, sem estender a mão a um necessitado, não tem sentido. Além do que você precisa, né, você tem um carro, mas quer 10. Qual o sentido disso? Então, acumular bens materiais para si mesmo, além do necessário, é se deixar dominar por esses bens, ao invés de cuidar de quem necessita, né? E com isso você despreza os bens materiais. Um exemplo disso, né, que a Bíblia fala, é que Paulo tinha um companheiro chamado Demas. E este se desviou buscando o mundo, ou seja, os bens materiais. Em Colossenses 4,14, Demas aparece na saudação aos Colossenses. Quando Paulo faz a saudação aos Colossenses, ele cita Demas. E Demas e Lucas eram cooperadores de Paulo, né? Como em Filemão, no verso 24, 2 Timóteo 4:10. Então, Paulo informa para Timóteo que Demas o desamparou, amando o presente século. Século aqui não representa um espaço de 100 anos, e sim a vantagem aparente do mundo. É a mesma que está em Romanos 12, 21, que diz: e não vos conformeis com este mundo, ou seja, com as vantagens deste mundo, tá certo? Então, vemos aqui outra parte do contexto de mundo, que é a cobiça dos bens materiais. Amar essas coisas. O terceiro ponto é que mundo também é as coisas corrompidas pelo pecado. 1 João 2, do 15 ao 17,
Está escrito: não ameis o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa e a sua concupiscência, ou seja, o seu apetite sexual, a sua sensualidade, o grande desejo de bens ou gozos materiais. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a mulher de Ló, ela foi levada para fora da cidade de Sodoma pela mão do anjo. E enquanto o anjo pegou-os pela mão e corria com eles, o anjo dizia: escapa-te por tua vida. Contudo, a mulher de Ló, ela sentia saudade da glória do mundo, ou seja, da cidade em que ela morava, né? Que era corrompida pelo pecado. Ela sentia saudade disso. Ela não queria perder, abrir mão do pecado, dessa corrupção, né? E dessa cidade em que ela vivia cheia de pecado. Então ela olha para trás. E com isso, ficou transformada numa estátua de sal, está lá em Gênesis 19, 26. Aí em Lucas 17, 32, Jesus advertiu: lembrai-vos da mulher de Ló. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Não amem as coisas do mundo, a corrupção do mundo, o gozo do mundo, o pecado do mundo. Abra mão disso, escapa-te por tua vida. Então Jesus disse: lembrai-vos dela, que desobedeceu olhando para trás, ou seja, sentiu saudade do que estava deixando e voltou para lá. Nos seus pensamentos, no seu desejo, ela corria à força porque o anjo a puxava, mas o coração estava lá. E ficou transformada numa estátua de sal. Apenas Ló e suas filhas conseguiram escapar. Então a esposa de Ló não levou a sério a ordem específica do anjo no versículo 17, que era: escapa-te por tua vida, esquece as mesas, as cadeiras, as toalhas de mesa, os copos, os pratos, todos os bens que você tem nessa casa, a tua casa, teus animais, escapa-te por tua vida. É preciso levar a sério, abrir mão desses bens, desse mundo corrompido. Então, ela, por causa disso, morreu. Por causa da dureza do seu coração. Então olhou para trás. No hebraico significa demorou a sair. Porque o coração ainda estava cheio dos prazeres pecaminosos da sua cidade Sodoma. Principalmente o pecado sexual. A sodomia. Homem lá fazia sexo com homem, mulher com mulher. Era uma festa, né? E ela não queria abrir mão desse pecado. Então a ordem era escapar para viver. Escape para viver. E isso estava em segundo plano para ela. Então o interesse principal dela era continuar nos prazeres que Sodoma oferecia. Jesus adverte que deveríamos lembrar do exemplo da mulher de Ló, que nem o nome conhecemos. Então não devemos ter o coração dominado pelo sistema pecaminoso do mundo. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Você é crente, filho de Deus, salvo na pessoa bendita de Jesus, o Espírito Santo habita em você. Como é que você vai fazer tudo que o mundo faz? Pois não escaparão do juízo de Deus. Amém? Então aí está, né? 3 pontos que defendemos aqui no contexto bíblico, né? O assunto não está na Bíblia, não está só
num livro, num capítulo, num versículo, não. Ela está no Velho e no Novo Testamento, né? O assunto, e a gente tem que procurar e estudar isso. Então, o mundo também, as coisas corrompidas pelo pecado. A gente viu também que mundo é as vantagens materiais que despertam a cobiça. E a gente viu que mundo é a humanidade. Então, eu espero ter ajudado você mais uma vez com esse vídeo. Que Deus em Cristo, né, continue te abençoando, te ajudando, firmando teus passos. E eu só peço que compartilhe o vídeo, em nome de Jesus, amém? Porque o meu objetivo é ajudar as pessoas. Não sou nenhum pastor, pregador famoso, logicamente. Isso ajuda muito, né, quando você é famoso e alguém sai procurando, né, os vídeos dessa pessoa. Mas eu espero que o famoso aqui seja Cristo. Que ele cresça e que eu diminua. E que o conteúdo, né, do assunto, esse sim, seja interessante, seja grande, para firmar a tua vida em Cristo, porque é a palavra de Deus. Muito obrigado. Compartilhe. Amém.